também até o verso de número 17. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Robão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, e Josias gerou Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, e Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, todos houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia, e 14 do exílio até o nosso Senhor maravilhoso, lindo e cheiroso, Jesus Cristo de Nazaré. Feche os seus olhos por um instante. Senhor Jesus, eu quero que o Senhor ministre a Tua palavra, Senhor Deus, a Tua igreja, a Tua noiva, que toda expectativa seja criada, ó Deus, na Tua palavra. Eu me escondo agora atrás do Senhor, Pai, porque sou pequeno e miserável homem, mas a Sua palavra, ela é viva e ela é eficaz, e nós cremos nela, em nome do Senhor Jesus, amém. Pode se assentar. Casal que está aí esperando bebê, e está pensando em colocar algum nome bíblico, tem uma seleção bacana para procurar. Muito nome, alguns estranhos, outros não tão estranhos, mas fato é que aqui está uma porção da geração dos antepassados do nosso Cristo Jesus. Antes de ir para o seminário, irmãos, eu confesso para vocês que todas as vezes que eu pegava a Bíblia para ler, e que chegava em genealogia, eu pulava. Eu achava cansativo, desnecessário e sem propósito ficar lendo isso aqui. Que fulano gerou ciclano, que gerou ciclano. Mas a palavra de Deus diz, lá em 2 Timóteo 3, verso 16, que toda escritura, ela é o quê? Inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para a instrução na justiça. Então toda palavra ela tem uma função. E eu fui procurar lá esse termo toda. A palavra grega é paz, P-A-S. E o significado dela é justamente completo.
Então toda a Bíblia, inclusive esse texto aqui, que fulano gerou ciclano, que gerou ciclano, é útil, é necessária e é inspirada por Deus. Agora basta a gente começar a estudar, porque a Bíblia, ela não é um livro apenas para se ler. A Bíblia é um livro para se estudar. Anota isso aí. Bíblia não é um livro apenas para se ler. Bíblia é um livro para se estudar. E foi lendo a Bíblia e estudando ela que eu descobri algumas coisas aqui nessa porção da palavra de Deus. No meio de um monte de nome, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, Ele quer falar comigo e quer falar com vocês também. E eu queria aqui então, de forma rápida, porque o tempo está curto, passar para a igreja algumas coisas que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. A primeira coisa que o Espírito Santo ministrou ao meu coração através dessa porção da palavra é que Jesus, o nosso Deus, o Espírito Santo, ele inspira Mateus a colocar o nome de 5 mulheres aqui na genealogia. E por que você está falando isso, pastor? Porque geralmente as mulheres ficaram de fora lá na genealogia dos demais livros. O povo judeu, ele tem essa tradição, ele tem essa cultura de deixar a mulher para segundo plano. Mas o nosso Deus aqui, tratando da genealogia de Cristo Jesus, ele faz um resgate, a menção a nome das mulheres. Ele começa a colocar as mulheres, então, em evidência. Eu queria que você pegasse aí sua Bíblia e conferisse comigo. Verso de número 3. Judá gerou a Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Nós temos aqui a primeira mulher no texto bíblico. No verso de número 5 vai dizer assim: Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi quem? Foi Raabe. Nós temos aqui a segunda mulher. E aí, continuando o versículo, vai dizer o seguinte: Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Nós temos aqui então a terceira mulher. E se você for comigo no verso 16, vai estar escrito assim: E Jacó gerou José, marido de quem? De Maria. Nós temos aqui a quarta mulher. E a quinta mulher, o nome dela não está escrito no texto, e nós vamos entender por quê, mas é feito menção a ela, segundo a história e daqueles que conhecem o texto bíblico. Vamos lá no verso de número 6, descobrir quem é essa quinta mulher que aparece aqui na genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo. E Jessé gerou o rei Davi, Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Quem é essa mulher? Betseba ou Batseba, como alguns gostam de dizer. Fato é que o nome dela ficou de fora. Nós vamos descobrir por que o nome dela ficou de fora. Mas aqui o texto faz menção de 5 mulheres. E eu quero dizer para aqueles que são machistas, que gostam de achar que mulher não pode estar na igreja, ministrando, dando uma aula, que Jesus teve todo um cuidado com as mulheres. As mulheres, elas fizeram parte e acompanharam Jesus no seu ministério. A maior adoração em termos físicos, manifestação de adoração a Cristo, não veio de um homem, veio de uma mulher que pegou algo muito precioso e derramou sobre ele. As mulheres ficaram com Cristo na crucificação e foram as últimas a sair. E as mulheres foram as primeiras a terem com Jesus quando ele ressuscitou. Nós temos que valorizar as mulheres. Mulheres de Deus, mulheres separadas para fazer a obra, mulheres valorosas. Eu louvo a Deus porque eu pastoreio muitas mulheres valorosas, mulheres de oração, mulheres que ensinam, mestres, mulheres que são dedicadas, mulheres que são desprendidas da vaidade e limpam o chão, sendo que lá na sociedade elas têm todo um patamar, uma diferenciação, mas aqui na casa do Senhor são servas. São servas. O texto também vai me dizer outras coisas aqui a respeito da genealogia de Jesus. O texto vai dizer que a minha vida e a sua vida, ela funciona na lei da semeadura. Isso é bíblico. Aquilo que o homem semeia, ele vai colher.
Eu quero que você pegue aí a sua Bíblia e vá comigo em Hebreus 11. Hebreus 11, verso 31. O que você semeia hoje, você vai colher amanhã. E tem semeadura que fica para a eternidade. Hebreus 11, verso 31, vai dizer assim: pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Agora, quando você volta para o texto de Mateus 1, Mateus não vai chamar ela de prostituta. Ele não vai fazer menção que até o encontro dela com o Senhor, ela tinha essa profissão, ela tinha esse estilo de vida. Por quê? Porque quando Mateus, ele escreve esse texto, a vida de Raabe, a história de Raabe, o destino de Raabe já havia mudado. E não que o autor dos Hebreus, que nós não o conhecemos, não soubesse disso. Mas aqui ele quer enfatizar que até uma prostituta pode crer no Senhor e mudar a sua história, e mudar o seu rumo, e mudar a sua vida. Esse texto aqui vai falar dos heróis da fé. Vai citar Noé, vai citar Abraão, e a nossa amada Raabe está aqui. Agora, quando a gente vai ler a respeito de Betseba, o nome dela não está lá. E por que o nome dela não está lá? O nome que está lá é o nome de quem? Do marido dela. E sabe por que isso? Porque quando cita o marido, cita o caso. Cita o marido, cita o caso. Quando Salomão nasceu, ela já era viúva. Salomão não é um filho bastardo. Salomão é um filho gerado dentro de um casamento mesmo, legítimo. Porque após a morte do marido dela, o filho que ela estava grávida morreu. Mas nesse momento que Salomão nasce, o casamento é um casamento oficial. E o relacionamento, então, não é mais um relacionamento fora dos padrões de Deus. Só que o texto deixa bem claro que a mãe de Salomão, ela foi mulher de quem? De Urias. Porque lá atrás ela semeou. E agora a história conta que ela, nem o nome dela foi colocado, mas foi colocada a história dela. Então eu quero dizer algo para você aqui. Independente de como as coisas começaram, o que vai importar é como vai terminar. E o que você semeia hoje, você vai colher amanhã. Betseba ou Batseba, ela fez a semeadura dela. E a colheita veio depois. Raabe teve a oportunidade de também fazer a semeadura dela. E ela o fez. E ela teve também a colheita. Daqui a 100 anos, se Jesus não voltar, um pregador vai pegar a Bíblia, vai abrir nesse texto e vai citar que Raabe fez parte da genealogia do meu Salvador, do seu Salvador. Então, cuidado com aquilo que você tem semeado hoje. Cuidado, porque a colheita, ela é certa. Eu acho interessante que lá em Gálatas 6, verso 7 e verso 8, vai dizer assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Raabe semeou do Espírito, Betseba semeou da carne. A terceira coisa também que o texto me apresentou é que não importa como que vai começar, não importa como que começou, o importante é como vai terminar. O sábio Salomão, ele vai dizer para nós, depois de toda a lambança que ele fez na sua vida, em Eclesiastes 7, verso 8, o seguinte: melhor é o fim das coisas do que o seu início. Melhor é o fim das coisas do que o seu início. Isso para quem é prudente,
para quem tem temor e para quem entende que a nossa história, apesar de começar atravessada, errada, bagunçada, ela pode sim ter um final feliz. Olha para você ver que na genealogia de Jesus tinha uma turminha ali. Olha quem eram os parentes de Jesus. O texto diz que os ancestrais de Jesus eram feiticeiros. Quem eram esses feiticeiros aí? O rei Acas é um deles. Queimou os próprios filhos vivos. O texto diz que Jesus fez parte também da descendência de Manassés, que na minha opinião foi o rei mais perverso, mais cruel, mais sanguinário que já teve em Israel, e que passou os próprios filhos também pelo fogo em adoração a outros deuses. Parente de Jesus. Os parentes de Jesus também, eles eram o quê? Idólatras. Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas. E o envolvimento de Salomão com essas mulheres trouxeram o quê? A adoração aos deuses delas. Salomão, ele não se envolve apenas fisicamente e com seu coração. Salomão agora ele é corrompido a praticar o que as suas esposas e concubinas praticavam. Então Salomão, ele entra na idolatria de forma terrível. Teve um parente dele também, chamado Roboão, que eu li aqui. Sabe o que esse Roboão fez? Um bezerro de ouro. Um bezerro de ouro. Então, na família de Jesus, nos ancestrais de Jesus, tinha gente também que era idólatra, que talvez na sua família e na minha família tem. Na família de Jesus também teve uma mulher bagunçada. A tal da Tamar. Pega a sua Bíblia aí. Foi uma das mulheres que eu citei. Vai comigo lá em Gênesis 38. Vê o que essa mulher arrumou. Tudo parente de Jesus. Gênesis 38, verso 13. Quando foi dito a Tamar, seu sogro está a caminho de Tiná para tosquear suas ovelhas. Ela trocou suas roupas de viúva, cobriu-se com véu para se disfarçar e foi sentar-se à entrada de Enaim, que fica no caminho de Tiná. Ela fez isso porque viu que, embora Selá já fosse crescido, ela não lhe tinha sido dada em casamento. Quando a viu, Judá pensou que fosse uma prostituta, porque ela já havia encoberto o seu rosto. Não sabendo que era a sua nora, dirigiu-se a ela, à beira da estrada, e disse: vem cá, eu quero deitar-me com você. Ela lhe perguntou: o que você me dará para deitar-se contigo? Disse ele: eu lhe mandarei um cabritinho do meu rebanho. E ela perguntou: você me deixará alguma coisa como garantia até que eu o mande? Disse Judá: que garantia devo dar-lhe? Respondeu ela: o seu selo com o cordão e o cajado que tem na mão. Ele os entregou e a possuiu. E Tamar fez o quê? Engravidou de quem? Do sogro. Essa Tamar é aquela lá da genealogia. Então, humanamente falando, Jesus, ele teve ancestrais, só gente barra pesada. Tinha uns bonzinhos também, tinha gente boa ali. Mas tinha uma turma terrível, uma turma da pesada. Só que o importante de tudo é que a obediência de Cristo, a obediência de Maria, uma adolescente, uma jovem de 16 anos, que aceitou uma empreitada de ficar grávida, e não só ficar grávida, solteira, virgem e sobretudo o Espírito Santo. É um negócio difícil. E aí José, o pai de Jesus, humano, ele tem outra empreitada também, e a obediência dele faz milagre, porque ele já estava casado com Maria no papel, não tinha conhecido ela ainda intimamente. Ele fica sabendo da história, ele pensa em deixar ela,
o Espírito Santo vem e fala com ele: rapaz, não faz isso não. O que essa mulher tem no ventre é de Deus, é do Espírito Santo. Lembrando, irmãos, que hoje, quando a gente fala de Espírito Santo, é muito fácil, porque depois de Pentecostes, a galera toda recebeu. Mas nesse tempo aqui, a descida do Espírito Santo, ela era específica de pessoas a pessoas. Então, José, ele encara uma situação que não era fácil. Ele foi muito macho para mim. Assumir a gravidez da sua esposa sem nunca ter tocado nela. E porque esse casal é obediente, o ventre dessa mulher recebe então quem? O nosso Salvador. O nosso Salvador. E Jesus, ele não só muda a história daquela família, mas ele muda a história da humanidade. Sabe o que eu quero dizer para você? Que talvez você anda lamentando porque você teve um bisavô terrível. Talvez você anda lamentando porque seu pai foi covarde com você, ou talvez você nem conheceu seu pai. Em Cristo Jesus, as velhas coisas já passaram. Tudo se fez novo. É um novo tempo, é uma nova história, é um novo destino. Nós temos que entender isso, porque nós somos muito apegados a essas coisas, e isso tira a nossa paz. Nós queremos pegar a vida desgraçada dos ancestrais que nós tivemos, e nós não somos culpados de os tê-los, como Jesus também não teve culpa de os tê-los. Mas a situação é: eu obedeço e mudo a minha história, ou eu fico lamentando e fico nessa vida desgraçada? Porque Jesus, ele teve a opção de obedecer ou não. Ele deixa bem claro que a crucificação dele não é em amor por nós. Quem amou nós foi o Jesus, não, foi o Pai. Embora ele amasse também, mas lá o texto diz que o amor veio do Pai e a obediência veio do Filho. E ele fala o seguinte: eu estou fazendo isso aqui em obediência ao Senhor. Que seja feita a tua vontade. Muda a sua história. Tira esse estigma de você. Para de achar que você não dá certo, que você não consegue, que não vai chegar, que não vai acontecer, porque sua avó lançou uma palavra contra você, que a sua mãe lançou uma palavra contra você. Eu não sei nem em que ambiente você nasceu, talvez você nem foi registrado com o nome do seu pai, mas no livro da vida que é registrado pelo nosso Deus, lá consta a sua paternidade e lá consta o seu nome. Aleluia! Aleluia! Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Então a genealogia de Jesus me mostrou que ele teve um monte de gente lá terrível antes dele, mas que o pai, a mãe e ele, em obediência, mudou a história, não só deles, mas da humanidade. Você precisa entender isso. Você precisa entender isso. Romanos 5, verso 20 vai dizer o seguinte: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O Senhor, ele está pouco se importando dos pecados que você cometeu, que você arrependeu, confessou e deixou a prática dele. Presta atenção. Arrependimento, confissão e deixar a prática. Pode ter sido pior. O pior. Quanto mais pecador, mais a graça vem. E é para isso que Jesus veio. Para nós que somos pecadores miseráveis, mergulhar nessa graça e ser salvo pelo amor dele. A gente olha para essa genealogia de Jesus e fica assim: nossa, mas Manassés passou o filho pelo fogo, né? Segundo aí um livro apócrifo, Isaías foi cerrado ao meio, justamente por esse miserável. Tanto de gente mal, esquecendo que dentro de nós tem mais sujeira do que talvez no coração de um homem desse. Quem somos nós para julgar? A Bíblia diz que nós somos indesculpáveis diante do Eterno. Então nós temos que começar a olhar para nós, enxergar em nós a nossa tristeza do pecado, mas olhar para a cruz e entender que em Cristo Jesus a minha história, o meu destino, ele será mudado. Amém? O texto vai dizer também que Jesus, ele teve esse monte de gente que foi antes dele. Isso vai falar de carne,
de DNA, vai falar de passar para outra pessoa questões genéticas. Mas nós precisamos sair daqui nessa noite também entendendo o seguinte: o Jesus humano, ele teve essa herança, mas o Jesus, o divino, o santo, o poderoso, ele não começa ali em José e Maria. Jesus, ele sempre existiu na eternidade, sempre esteve com o Pai e sempre esteve com o Espírito Santo. Nós temos que ter essa consciência. E João 1 vai declarar que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Salmo 90, verso 1. Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascer os montes e de criares a terra, o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Tu és Deus. Hebreus 4, verso 15 vai dizer: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Aí aqui eu volto para a humanidade de Cristo, porque tem gente que acha que Jesus só venceu o diabo porque ele tinha superpoderes. E eu quero dizer para você que não. Jesus, ele teve que sentir sede, fome, passar raiva com alguns ali, as raças de víboras, virar umas mesazinhas lá no templo, para que o diabo não chegue diante de Deus e fale assim: olha, ele só me venceu porque ele tinha poderes especiais. Jesus, ele veio nessa terra passar as mesmas raivas que vocês passam, passar os mesmos desafios que vocês passam, passar as mesmas situações, para mostrar para Satanás que em Deus, na obediência, nós vencemos o nosso inimigo. Porque a maior desculpinha que nós damos é porque nós somos humanos. Eu sou humano, a gente não fala assim? Eu sou humano. Jesus, ele foi 100% Deus e 100% homem. E ele não utilizou da sua divindade para passar por nenhuma daquelas provas. O sangue que escorreu foi sangue de verdade. As marcas nas costas, que aquele chicote, eles tinham ou ponta de ferro ou ponta de osso. Quando batia, a carne soltava e voltava. É carne mesmo, não era brincadeira não. Lá no deserto ele foi tentado e teve fome igual eu tenho. Nós temos que entender isso. O nosso Jesus, ele passou por tudo que nós passamos, mas ele venceu Satanás na obediência. E eu acho interessante que José, o José do Egito, ele é uma tipologia de Cristo. A Bíblia não relata nenhum pecado de José, sabia? Mas José pecou sim ou não? Lógico. Romanos vai afirmar que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas José, sendo um tipo de Cristo, ele vai me ensinar para você que tem como sim a gente correr da aparência do mal. Porque quando aquela mulher egípcia, imagino eu que o olho dela estava todo cheio de lápis, é lápis creon que fala? Todo pretinho, puxadinho. Aquela mulher estava cheirosa, porque os egípcios, eles eram avançados nos cosméticos, naquelas coisas ali. Então estava lá uma mulher toda maquiada, bonita, cheirosa, e ela avança para o lado de José, e José não fala assim: eu sou Superman, ou eu vou cair porque eu sou humano. José simplesmente, ele vaza. José também foi como Cristo, acusado de uma coisa que ele não fez. O nosso Jesus foi acusado de algo que ele não cometeu. José foi para a cadeia, para a prisão, por uma coisa que ele não devia. O nosso Jesus foi para aquele madeiro maldito, por um pecado que ele não cometeu. Então para de dar desculpa pelos seus pecados. Nós precisamos tomar vergonha na cara. É isso. Tem Jesus e tem José. José pecou, nós não sabemos qual é o pecado dele não, que a Bíblia não fala, mas ele pecou. Porque Romanos afirma: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então se José conseguiu, a gente consegue também. Amém ou não? Amém. Então, eu quero terminar essa palavra dizendo para você o seguinte: a família de Jesus, os seus antepassados, estão ali registrados em Mateus e também em Lucas. Lucas vai fazer o contrário. Ali começa em Abraão e termina em Jesus.
Em Lucas vai começar em Jesus e vai terminar em Abraão. Só que a Bíblia, essa aqui, não tem o nome dos irmãos de Jesus, sem ser aqueles lá gerados por José e Maria. Porque os irmãos de Jesus são tantos espalhados pela face da terra, que a Bíblia teria que ter não sei quantos milhões de páginas. E eu gostaria muito que um desses nomes, dos irmãos de Jesus, quando ele diz para ela, mulher, os meus irmãos são aqueles que me seguem. Eu gostaria muito que o seu nome também tivesse escrito nessa pós-genealogia de Jesus. Você não entrou nos ancestrais, mas você tem obrigação de fazer parte da família de Cristo, de fazer parte da família do Eterno, de fazer parte da família de Jesus. Eu quero te convidar a se colocar de pé nessa hora. Maria, tem como fazer um sonzinho ali para mim? Só o tecladinho. Amém. Feche os seus olhos. O dia que a minha avó morreu, a minha avó materna, eu tive a curiosidade de pegar a certidão de nascimento dela. Eu gosto desses negócios, de genealogia. E eu fui descobrir algumas coisas. Eu descobri que a minha bisavó registrou a minha avó sem nome do pai. Eu descobri também, pelo lado do meu pai, que o meu avô, ele também teve algumas situações terríveis na vida e na história dele. E eu poderia muito bem usar isso, sabe para quê? Para desculpar as mazelas, para desculpar uma história bagunçada, porque isso vem lá de trás. Ah, o meu bisavô ele era alcoólatra, o meu bisavô era matador, meu bisavô era mulherengo, meu bisavô era homossexual. Ah não, a minha bisavó ela era prostituta, a minha bisavó ela teve 5 filhos e cada um dos filhos era de um pai. Eu não sei como é que era a história. E nós não temos a condição de voltar lá para consertar ou fazer diferente. Como Jesus também não teve a condição de voltar lá atrás e tirar Tamar da genealogia dele, de tirar Manassés da genealogia dele, de tirar a casa da genealogia dele. Mas Jesus, ele pôde escolher fazer a vontade do Pai, de se entregar naquele madeiro, de se entregar por mim, de se entregar por você e mudar a nossa história. Eu preciso que você entenda uma coisa: como a sua vida vai terminar é uma decisão sua, é você que escolhe. Como o seu casamento vai terminar é uma escolha sua, é você que escolhe. Como o seu ministério, o seu chamado vai acabar, a escolha é sua, é você que decide. Você precisa entender isso. Eu quero que você feche os seus olhos agora. Quero orar por você. Você que tem andado assim, sentido sobrecarregado, pesado. Você que tem dado desculpa que você é assim, porque você teve uma infância difícil, porque você foi criado num lar bagunçado. Vocês estão falando com uma pessoa que foi criada num lar bagunçado. Vocês sabem da minha história. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Superabundou a graça de Deus. Jesus não quer te chamar mais de servo. Ele quer te ter como amigo. Ele quer te ter como amigo. Ele quer te ter como amigo. Um amigo mais chegado do que um irmão. Senhor Deus, a sua palavra